quero dar boa tarde para todos vocês mais uma vez. Agradecer a presença do professor César Sadala, que eu convidei porque já tem uma experiência muito bacana na questão de produção, metodologia de pesquisa. Tem um canal no YouTube que discute sobre isso, e é meu colega, meu amigo do Instituto Federal do Ceará, professor de Educação Física junto comigo. Me lembrei bastante dele nesses últimos dias em que nós estivemos quebrando a cabeça nessa disciplina de metodologia que a gente está cursando na UTAD. Então, eu queria agradecer imensamente. Como a gravação, ao encontro da gente está sendo gravado, eu queria pedir para que a gente pudesse deixar o professor César expor, falar à vontade, livremente. A gente coloca o microfone no mudo, por enquanto, e aí usa o chat ao lado, ou então, no caso de Rosa, que não sabe, não consegue colocar no celular, no mudo, levanta a mão que eu fico atenta, e a gente pode intervir quando ele acabar, faz as perguntas, dialoga, e aí a gente prossegue na nossa discussão, ok? Então, muito obrigada, César, fique à vontade, e vamos lá. Eu é quem agradeço imensamente pelo convite, fico muito honrado, e hoje eu penso que a gente vai ter um espaço de trocas, né? Eu espero poder falar no máximo 30 minutos, se vocês me permitirem, compartilhando um pouco da nossa experiência na UES, na Universidade Estadual do Ceará aqui, com pesquisa, né? Particularmente, conforme você havia me dito, relacionando a construção do marco teórico, do referencial teórico, né? Ou qualquer outro nome que a gente possa dar para esse fenômeno aí do trabalho acadêmico. E, assim, eu me sinto particularmente honrado porque a Kaline e Lígia, a gente tem uma relação, né, muito especial desde que chegou aqui em Limoeiro, e é minha colega de trabalho, é minha amiga, e também porque a realidade que nós vamos dialogar é no contexto aí Brasil-Portugal, né? Nós, do campo da educação, temos aí uma referência muito forte nesse contexto ibérico, né? O professor Antônio Nóvoa, a própria professora Isabel Alarcão, no campo literário, inúmeros outros nomes, né, que a gente conhece, e então isso daí marca mesmo a efervescência de uma produção acadêmica e literária e cultural, enfim, que envolve os nossos países, né? E própria abertura que Portugal tem para receber os nossos conterrâneos aí, por exemplo, o Samuel, um ex-aluno meu do IFCE, o João Marcos, a professora Kaline agora fazendo o doutorado e outros colegas, né? Então, me sinto muito honrado. Hoje eu queria falar um pouco nesse tempo aí, no máximo 30 minutos, sobre a construção do referencial teórico da pesquisa. Eu costumo chamar de referencial teórico, mas inúmeros nomes existem aí para definir o que a gente vai tratar hoje, né? Vou citar alguns, por exemplo, base teórica, marco teórico, fundamentação teórica, enfim. Por meio dessa apresentação, eu espero expor com vocês, além de conhecimentos, também experiências, né, que a gente tem adquirido ao longo dessa trajetória acadêmica com pesquisa, particularmente aqui no contexto brasileiro da Universidade Estadual do Ceará, e vou enfocar principalmente dois aspectos: conceitos e procedimentos. Eu penso que a gente precisa se aproximar desse objeto em termos de uniformizar o entendimento e também dar encaminhamentos teórico-metodológicos que possibilite que a gente tenha uma orientação de como proceder, mais ou menos, no sentido de dar uma base, porque, de fato, independentemente do nível, todos nós temos um desafio teórico ao nos propor
construir o referencial teórico. Então, de qualquer forma, ele precisa ter um olhar com muito critério, né, com muita atenção, com muita cientificidade e rigor, para que a gente consiga, ao final, né, dessa nossa tarefa, e eu estou nesse processo também de construção na minha tese, que a gente consiga ter um olhar para a realidade a partir de uma lupa teórica ou a partir de uma lente teórica que nos possibilite compreender essa realidade, né, e as nuances que a gente pretende, não em toda a sua complexidade, né, mas a partir do nosso referencial. Eu queria tratar o referencial como um elemento que ele transpassa toda a pesquisa científica. Eu passei um texto para vocês da Judite Alves Mazzotti, que é um texto que eu acho muito pertinente ao discutir revisão de literatura e referencial teórico. E ela traz também essa concepção de que o referencial ele está muito antes da construção do projeto, ele passa pelo processo de execução da pesquisa com a coleta de dados, e ele também está presente finalmente na discussão dos resultados e apresentação do texto do relatório final de pesquisa, no caso, uma monografia, uma dissertação ou uma tese. Então, a gente precisa, antes de começar, partir dessa premissa. Referencial teórico transpassa todo o trabalho. Tendo essa concepção inicial, eu trago, então, o meu entendimento e também o entendimento da professora Alves Mazzotti, a partir da leitura que a gente faz dela, da minha orientadora no programa de pós-graduação, a professora Silvia Maria Nóbrega Terrien, de que, apesar de ele transpassar todo o trabalho acadêmico, o referencial teórico está explicitamente apresentado no contexto da revisão de literatura. E aí eu queria considerar, então, que o referencial teórico transpassa todo o trabalho, mas está explicitamente apresentado na revisão de literatura. E aí eu queria trazer para vocês alguns conceitos sobre esses elementos, sobre o referencial teórico e sobre a revisão de literatura, para que a gente possa fazer essa discussão. Esse conceito que eu trago aí é um conceito da minha professora e do seu esposo, o professor Jacques Terrien, e a professora Silvia Maria Nóbrega Terrien. Elas discutem aqui no nosso programa de pós-graduação um método de revisão de literatura chamado estado da questão. Não é só método, é uma metodologia, né? É uma perspectiva teórico-metodológica. Ao falar sobre o estado da questão, ela disserta um pouco sobre a revisão de literatura. E ela conceitua como? Eles conceituam a revisão como um encadeamento de categorias teóricas didaticamente organizadas e sintetizando autores de referência. Então, veja aí que na apresentação desse conceito que a professora Nóbrega Terrien e o professor Jacques trazem, a revisão de literatura, ela mostra, ela se apresenta como um elemento de organização e sistematização do conhecimento no trabalho acadêmico. E ela enfatiza um elemento desse conhecimento que é primordial para essa organização e sistematização. São as categorias teóricas. Então, anotem aí as categorias teóricas que a gente vai voltar a elas novamente. Essas categorias teóricas emergem do campo empírico, do campo de pesquisa, né? Ou então do próprio referencial, da própria literatura. E a importância de haver bases científicas, autores que deem suporte a esse processo de organização e sistematização do conhecimento. Então, é um conceito que mostra que a ideia de revisão de literatura, ela está associada a um trabalho coletivo de organização e sistematização do conhecimento, tendo como referência as categorias teóricas do trabalho e como base autores de referência. É importante que a gente tenha em mente que as categorias teóricas, elas são elementos que podem emergir do objeto de pesquisa, como, por exemplo, elas emergem do título, ou então elas emergem do meu objetivo ou do meu problema de pesquisa. Por exemplo, na minha proposta de tese doutoral, a reflexão, o título da minha tese é a relação entre reflexão crítica e desenvolvimento profissional dos professores de educação física, que essa é a minha formação inicial. Então, daí desse título, por exemplo, que é o meu tema delimitado
então eu fiz uma delimitação de uma ou mais temáticas e obtive o título provisório do meu trabalho, emergem as minhas categorias. Por exemplo, reflexão crítica é uma delas, desenvolvimento profissional é outra, educação física é outra. São conceitos chaves, são categorias, são ideias que representam um determinado campo autônomo de conhecimentos e que estão presentes no meu objeto de pesquisa. Então, quando eu falar objeto de pesquisa, eu estou remetendo à minha temática, né, a minha temática geral e a minha temática delimitada, ao meu objetivo, ao meu problema de pesquisa. Então, esses elementos, particularmente, eles expressam o meu objeto de pesquisa. Então, deles emerge as minhas categorias de pesquisa, que constituem uma base para que eu faça a revisão da literatura. É importante entender que revisão de literatura não é um marco teórico, apesar de que a professora Silvia Nóbrega Terrien traz a ideia de que a revisão de literatura constitui um texto que traz a base teórica de sustentação para a análise dos dados, fornecendo ao pesquisador importantes referenciais para interpretar e explorar o seu objeto de investigação. Ora, base teórica e revisão de literatura são coisas diferentes, mas estabelecem uma relação dialética, a gente pode dizer assim. Por quê? É na revisão de literatura do meu trabalho onde eu apresento o meu referencial, onde eu sistematizo o meu referencial teórico de forma textual no meu trabalho. Ao mesmo tempo, eu construo essa revisão tendo como referência a minha base teórica, através das categorias de análise, das categorias teóricas do trabalho. Então, esses dois elementos não são a mesma coisa, mas eles estabelecem uma relação que a gente pode chamar de uma relação dialética. Um influencia o outro. A professora Alves Mazotti, do texto que eu compartilhei com vocês, ela também compartilha esse entendimento. Segundo ela, a revisão de literatura, ou seja, esse elemento onde eu faço a organização e sistematização do conhecimento no meu trabalho, à luz das categorias, ele tem pelo menos duas finalidades do trabalho acadêmico, que ela traz como contextualização do problema e análise do referencial teórico. A professora Nóbrega Terrien, ela não se limita ao problema, ela traz como temática, a ideia de contextualização da temática. E aí a gente retoma a necessidade de a gente ter, então, o nosso objeto, entender o nosso objeto de pesquisa e como pelo menos três elementos. O tema que eu estou trabalhando, né, que é um tema que ele é delimitado e ele está apresentado no meu trabalho na forma de um título. O problema da minha pesquisa, que é a pergunta que vai orientar o trabalho de pesquisa do pesquisador, e espera-se que ela seja respondida ao final do trabalho. E os objetivos, que é com base no problema e com base no tema, é a minha meta no meu trabalho acadêmico. Então, para a professora Judite Alves Mazotti, professora emérita da Universidade Federal do Rio de Janeiro, esse texto dela é bem antigo, ele foi republicado agora em 2002, num livro muito interessante, que é a Bússola do Escrever. É uma coletânea de textos sobre escrita acadêmica mesmo, sobre metodologia científica. Então, a professora, ela traz esse elemento e a gente precisa estar atento à necessidade de, através do meu referencial teórico, contextualizar o meu problema de pesquisa, o que eu quero pesquisar. Retomando ao meu exemplo, como eu irei trabalhar a relação entre a reflexão crítica e o desenvolvimento profissional dos professores de educação física, como que eu contextualizo esse meu objeto? Vou usar o termo objeto, que ele é mais amplo. Como eu contextualizo esse meu objeto? Eu tenho referenciais teóricos que discutem os temas, né? Reflexão crítica, por exemplo, Donald Schoen, o Zeichner, Pimenta, alguns autores que trazem essa discussão da reflexão e da reflexão crítica. Eu tenho alguns referenciais que são autores, são teorias que trazem a dimensão do desenvolvimento profissional, o próprio Antônio Nova,
né? Eu trago o Ibernon, na realidade, da Espanha. Além desses autores que, de certa forma, inicialmente a gente escolhe, ou por uma tradição acadêmica, ou por uma orientação do nosso próprio, de um pesquisador mais experiente, como é o nosso orientador, ou porque a gente tem esse referencial na nossa biblioteca, a gente já fez a leitura dele. Além dessa escolha desses elementos teóricos que vão contextualizar meu problema, é possível também que seja feita uma revisão de literatura sistemática com vistas a garimpar material bibliográfico na internet, nas bases de dados confiáveis, né? E esse material, essa garimpagem, vai me dar também um elemento de base teórica, vamos dizer assim, e que vai me ajudar a contextualizar o meu problema de pesquisa ou o meu objeto, para usar um termo mais amplo. Então, essa proposição da Alves Mazzotti de que a revisão de literatura, esse meu esforço textual de sistematizar e organizar a literatura à luz das minhas categorias teóricas, ele contextualiza o meu problema nesse sentido, de que pesquisa não é uma tarefa individual do pesquisador. A pesquisa se dá num contexto coletivo, onde o pesquisador dialoga com outros pesquisadores que também estudam a temática que ele se interessa. Então, é um contexto de dialogicidade com a literatura atual disponível ao pesquisador sobre a temática que ele vai pesquisar. É nesse sentido que Alves Mazzotti traz que o meu referencial contextualiza o problema. E aí eu trago aqui uma imagem que mostra algumas bases de dados para que eu faça uma pesquisa, uma revisão sistemática no sentido de buscar contextualizar o meu problema. Por exemplo, aqui o portal de periódicos da CAPES, onde eu tenho um acervo imenso de trabalhos acadêmicos que já foram validados pela comunidade científica, quer seja publicados em um periódico, né, ou submetidos a um comitê avaliativo, eles já foram validados. Uma outra plataforma, que é uma plataforma de caráter mais internacional, que é a ERIC, que é do campo da educação, é uma base de dados para pesquisar artigos no campo da educação. Temos também a Cielo. Tem também aqui o catálogo de teses e dissertações da CAPES e a BDTD, né, que é a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, onde essas duas últimas disponibilizam teses e dissertações publicadas. Então, são acervos eletrônicos que pesquisadores de há 10 anos atrás não tinham. E hoje nós temos como uma forma de garimpar referenciais, de garimpar literaturas, de garimpar publicações que vão constituir o meu referencial teórico e que, em um primeiro momento, vão me ajudar a contextualizar o meu problema ou contextualizar o meu objeto no âmbito do conhecimento produzido na área. Além dessas bases, eu trouxe 3 ferramentas muito interessantes, que é o Mendeley Desktop, o EndNote e o Zotero, que são ferramentas de gerenciamento de referências bibliográficas. Eu trago esses elementos na dimensão que a Alves Mazzotti apresenta, de que a revisão de literatura ela constitui um elemento de contextualização do problema. Agora, um outro elemento que a autora traz para que a gente possa também refletir é exatamente o ponto onde eu gostaria de chegar, que é a análise do referencial teórico. Segundo Alves Mazzotti, por meio da revisão de literatura, quer seja uma revisão sistemática, como é o estado da questão que a gente faz aqui, ou o estado da arte, por exemplo, que é uma forma de revisão sistemática mais difundida no meio acadêmico, ou uma revisão de caráter livre, que é a revisão narrativa conhecida, né? Ou revisão tradicional. Independente do tipo de revisão que eu fizer, essa revisão vai me ajudar a constituir, usando as palavras da Alves Mazzotti, a analisar o meu referencial teórico. E aí isso aqui vai remeter exatamente à discussão sobre o conceito de referencial teórico, né? Então, a ideia de referencial teórico está diretamente relacionada à ideia de teoria. Não existe uma única concepção de teoria.
Entretanto, é necessário que a gente delimite um pouco essa ideia de teoria para que a gente possa exatamente compreender essa ideia de referencial teórico. E aí eu trago aqui essa outra imagem, nesse outro slide, eu trago uma imagem muito interessante para a gente entender, ou seja, dialogar um pouco sobre a ideia ou o conceito de teoria. Aqui é uma lupa, né? E essa lupa ela está enfocando, está representando aí exatamente a teoria. Então, a teoria ela pode ser entendida utilizando uma metáfora como não é uma lupa, porque a lupa aumenta, né? É uma lente. É uma lente, pode até aumentar, né? Mas vou usar o termo lente, que através dessa lente, é uma lente teórica, onde o pesquisador ele vislumbra na realidade aspectos dessa realidade que são compreensíveis à cognição dele. Por exemplo, as características dos fenômenos, que no caso a gente vai chamar aqui de conceitos, ou a organização, a organização de conceitos de uma mesma natureza, que a gente vai chamar aqui de categoria, né? Então, a teoria ela vai exatamente incluir elementos, como um elemento de olhar para a realidade no sentido de buscar a compreensão dessa realidade. Então, a gente pode dizer que a teoria ela remete a formas de pensamento, ideias, formulações, hipóteses que ajudam o pesquisador a analisar e compreender a sua realidade de pesquisa, né, ou a sua realidade cotidiana, enfim. Então, a gente vai poder compreender essa realidade através da pesquisa. Por exemplo, os elementos do nosso dia a dia, né? Os objetos, a cadeira, o carro, a casa, são conceitos que nós damos aos objetos que nós temos na nossa realidade, a partir das características que eles têm, para que a gente possa analisar e compreender essa realidade que nos cerca, né? Então, a ideia de conceitos e categorias vem exatamente nesse sentido de nos permitir compreender essa realidade. Então, a gente está aqui na lupa, né, que eu estou trazendo como um exemplo de teoria para que a gente tente entender o conceito, a ideia de referencial teórico. Então, só voltando aqui à nossa linha. É possível aprender da realidade, já que a teoria ela é uma lente pela qual eu olho a realidade, é possível ter, então, lentes diferentes que vão me dar uma ideia diferente de realidade, né, se ela for usada. Por exemplo, a gente pode analisar o processo de ensino-aprendizagem, que é algo muito próximo aos nossos objetos de pesquisa no campo da educação, né, ou a própria formação de professores, a partir de uma perspectiva cognitivista, biologicista, ou sociocultural, né? Então, dependendo dos referenciais teóricos, eu vou usar o termo, apesar de a gente ainda não ter conceituado, ou então, dependendo das teorias que estão no plano de fundo do meu entendimento, eu olho um objeto com uma determinada lente. No caso da educação física da minha área, a gente pode analisar o esporte como um fenômeno da cultura corporal de movimento, como algo relacionado exclusivamente ao gesto motor, à motricidade humana. Ou a gente pode olhar o esporte como um dado cultural, e a professora Kaline, da área, entende essas reflexões que a gente tem feito na área, né? E aí, então, depende da teoria que está dando suporte para esse meu olhar para a realidade. Há uma tendência no campo da pesquisa de que eu devo fazer pesquisa despojado de qualquer tipo de teoria. É uma tendência extremista, porque eles acreditam, os seguidores dessa tendência, que a teoria ela pode enviesar o meu olhar para a realidade. Mas aí, a reflexão que a gente tem que fazer é: nós somos seres culturais. E por mais que nós não tenhamos consciência, nós temos alguns fundamentos teóricos oriundos da nossa vida, né? Que orientam a nossa forma de olhar. É um fundamento conservador, é um fundamento, né, mais de transformação da realidade, enfim.
por mais que a gente tente olhar para a realidade de forma isenta como um pesquisador, isso tem importância, é claro, né? Mas só que alguns objetos de pesquisa requerem do pesquisador um envolvimento maior, né? E, a priori, a gente tem alguns referenciais teóricos que estão presentes na nossa prática de pesquisa, mesmo que a gente não queira, ou mesmo que a gente não reconheça. Então, daí a importância, né, de a gente entender a presença da teoria no nosso trabalho de pesquisa. Então, o que eu venho tentando entender aqui é a questão do marco teórico. É como se o marco teórico fosse um conjunto maior, onde as principais ideias de teoria, as categorias se reúnem, seria isso? Seria o conjunto maior. Exatamente. Eu tenho até já vamos partir logo para esse conceito aqui, ó, que aí vai exatamente ao encontro da sua fala, professora Kaline. Eu vou pular aquele slide e depois eu retomo a ele. Aqui é um conceito que eu trago da professora, a professora da Universidade de Buenos Aires. Eu tenho um material dela que a gente tem estudado no programa, e ela fala sobre exatamente a metodologia da pesquisa e exatamente sobre o referencial teórico. É a professora Salto, né, e outros autores. Ela diz que o referencial teórico é um corpus, ela é em espanhol, mas eu traduzi. Na minha sapiência linguística, né, eu tentei fazer uma tradução aqui. Então, é um referencial teórico, ele é um corpus de conceitos de diferentes níveis de abstração, articulados entre si, que orientam o modo de aprender a realidade. Então, professora Kaline, é exatamente essa ideia que você traz da categoria, né, que a ideia de categoria e conceito anda sempre muito próximo, tá certo? E que está organizada em diferentes níveis de abstração. O que isso aí é? Isso aí é a ideia da abrangência da teoria. Nós temos uma ideia, nós podemos ter referenciais que se distanciam da realidade. A gente não consegue vislumbrar uma realidade palpável nesses referenciais. Como, por exemplo, a própria ideia de ciência, a própria ideia de paradigma científico. Os grandes paradigmas científicos, como, por exemplo, o positivismo, a teoria crítica, o interpretativismo, são perspectivas teóricas que estão muito distantes de uma realidade palpável. Né? Então, um nível de abstração teórica. Agora, eu tenho teorias que estão próximas da realidade, de uma realidade palpável, como, por exemplo, as teorias da aprendizagem, as teorias do desenvolvimento cognitivo, as teorias, né, da motricidade humana, estão mais próximas de um fenômeno, de algo da realidade. Então, quando a professora Salto ela traz esse conceito, ela então quer dizer que esse referencial teórico vai trazer esse corpo de conceitos e categorias baseado em referenciais científicos que podem ser autores de referência, como, por exemplo, os clássicos de determinada área, ou então autores contemporâneos. Então, esse corpus de conceitos e categorias, eles, no meu trabalho, por mais que eu não tenha consciência, eles estão presentes no meu trabalho em diferentes níveis de abstração e eles me ajudam a compreender a realidade pesquisada. Vou voltar ao exemplo da aprendizagem, né? Um pesquisador que busca compreender a realidade a partir de uma perspectiva cognitivista, de estímulo-resposta, vai desconsiderar a dimensão sociocultural em torno dos processos de aprendizagem e vai cometer o equívoco pedagógico de trazer elementos de aprendizagem que são distantes da realidade do aluno, como, por exemplo, colocar uma uva num livro didático para o aluno aprender a contar, sendo que ele nunca viu uma uva na vida, né? É claro que hoje essa realidade já está um pouco diferente, temos muitos,
Mas a ideia é essa, você trazer elementos dentro de um processo de aprendizagem que não fazem parte do contexto sociocultural do aluno. Ou se você olha para esse mesmo objeto a partir de uma perspectiva sociocultural, você considera esses elementos. Né? Que o aluno, por exemplo, ele tem uma condição, ele tem pouca condição socioeconômica de ter materiais de estudo, de ter condições de chegar ao seu local de estudo, vou pegar um elemento muito atual, de estudar em casa nessa pandemia, porque o aluno sequer tem uma internet que possibilite fazer isso que a gente está fazendo aqui. O referencial teórico que eu adoto me permite olhar para uma realidade de uma maneira diferenciada. O referencial teórico e o marco teórico, eles são a mesma coisa? São sinônimos? São sim. Alguns termos sinônimos, como marco teórico, referencial teórico, fundamentação teórica, base teórica, eles podem ser utilizados com entendimento diferente, porque as palavras, cada uma tem o seu próprio significado, dependendo do contexto sociocultural em que ela é utilizada. Mas, em geral, elas remetem ao mesmo objeto, que é a base teórica que a gente está trazendo aqui como, segundo a professora Salto, como o corpo de conceitos e categorias do meu trabalho, de diferentes níveis de abstração, oriundos de autores de referência, vou acrescentar isso aqui, que estabelecem uma relação entre si e me orientam no meu olhar para a minha realidade pesquisada. Eu tenho outra dúvida também. Na aula passada, no encontro passado, nós estávamos discutindo e, juntamente com a Lígia, a gente estava tentando chegar a uma conclusão de que, por exemplo, eu teria um autor principal, por exemplo, uma teoria de referência na minha revisão de literatura que seria um eixo norteador, por exemplo. Na minha dissertação, o meu guia principal foi o Bourdieu, né, na teoria da reprodução. Ele poderia ser o meu eixo norteador e conduzir os outros teóricos, tudo convergindo para essa teoria da reprodução? Com certeza. Como a professora Alves Mazotti ela traz nesse texto que eu passei para vocês, a gente precisa ter só um cuidado ao fazer uma seleção teórica do trabalho para não desconsiderar a contraposição de teorias. Existem teorias que elas são opostas na sua fundamentação, né, na sua essência. Por exemplo, como que eu vou defender ao mesmo tempo uma teoria baseada em Marx, no marxismo, e uma teoria baseada no liberalismo? São totalmente opostos para pegar elementos diferenciados, né? Então, tendo esse cuidado em relação a não conflitar, ou se eu colocar autores de perspectivas diferentes no meu trabalho, eu preciso mostrar que eu sei, eu estou fazendo isso de forma consciente, com um objetivo. Eu tenho teorias que elas são mais amplas, por exemplo, as teorias do Bourdieu, então podem ter esse caráter mais amplo, e dentro delas, você traz outras teorias de caráter mais específico, né? Então, ou seja, uma teoria ou duas teorias centrais do teu trabalho assumem a ideia, são as linhas mestras do trabalho. Até para confrontar a crítica, né? Porque também toda teoria tem sua crítica. Então, nesse caso aí, a gente poderia colocar as duas, né? Uma crítica, uma teoria principal e uma crítica daquela teoria, nesse sentido. Pronto. Mas, de qualquer forma, no referencial teórico, você escolhe de maneira... Eu entendo que você precisa fazer essa escolha, é a escolha própria do pesquisador. Por mais que uma teoria ou outra tenha as suas limitações, no contexto da sua pesquisa, ela foi útil para a compreensão do seu objeto e ela foi uma escolha sua, não uma escolha arbitrária, sem nenhuma justificativa, mas você escolheu ela porque ela foi a que melhor respondeu às tuas questões, melhor te ajudou a cumprir os teus objetivos no trabalho. Então, eu posso trazer elementos
de várias teorias conflitantes e pôr elas em discussão, mas no final é muito importante que você manifeste-se como autor e que você assuma, e aí isso você vai fazer muito bem na revisão de literatura, assumir as teorias que dão suporte ao seu trabalho. Essa conversa me traz uma figura que eu entendo que seria uma figura representativa da construção de um referencial teórico, que é um funil. A gente escreve, eu entendo, eu não sei se é uma representação errada, mas eu penso que a nossa construção de referencial teórico, ela tem aquela grande teoria que vocês falaram aí agora, mas que todas as outras escolhas que a gente faz, elas sempre estão fluindo para um objetivo ao final, que é afunilar a ideia do trabalho, mas todas convergem para o mesmo centro, para uma mesma ideia. Então, eu acabo fazendo essa associação. E aí, acabo me lembrando até de um momento do texto que você colocou para ler, em que ela traz vários exemplos de como é feito um referencial teórico, mas como não se deve fazer, né? E um desses momentos é quando os autores, eles estão tão perdidos que eles saem escolhendo todos os tipos de teorias que vêm, assim, na pesquisa, todos os tipos de autores vão lá rolando no texto e acabam que, em nenhum momento, esses autores ou convergem de alguma forma, ele não faz nenhuma crítica, ele só coloca a título de referencial teórico e que deixa o leitor tão perdido quanto a pessoa que está escrevendo. Então, por isso que é importante, eu penso nesse movimento de afunilamento. Pronto, é a colcha de retalhos que a Alves Mazzotti traz. É muito importante a gente estar atento a esse alerta que a Alves Mazzotti diz, que ela traz nesse texto, né? Não há modelo, não há uma sequência, né, como se fosse uma receita para a construção de uma revisão de literatura. Por isso que ela opta por trabalhar com o que não deve ser feito, né, utilizando a caricatura. Gente, por vezes, se vê e se enxerga nesses tipos que ela traz, né? Por exemplo, o tipo arqueológico é muito comum na educação física. O aluno vai remontar a história da educação física desde a pré-história até os dias atuais. Entendeu? Mas a ideia não é que isso seja ruim, o aspecto histórico é importante, mas a ideia é qual que é a importância dessa ação para o meu objeto. Mas eu acho que é justamente o papel do orientador, né? Ele vai ter esse conhecimento mais amplo, teórico, e vai, baseado numa conversa sobre o seu trabalho, sobre o que você vai pesquisar, vai encaminhando para que não fique essa coisa tão ampla, né? Esse trabalho tão amplo que acabe se perdendo de tantos autores. É sim, a gente precisa desse apoio do orientador e não somente também esse apoio mútuo, esse próprio momento que vocês estão fomentando é um apoio mútuo entre os pesquisadores, né? A gente precisa formar essa rede para que a gente, sempre tendo como referência o rigor científico, né? Para que a gente possa compartilhar as nossas experiências e aprender com elas. Sem a ideia de dar modelos, até porque eu concordo com a Alves Mazzotti, que não tem um modelo de se construir, mas eu trouxe uma experiência nossa aqui do nosso grupo de pesquisa, liderado pela professora Nóbrega Terrien, sobre a construção da base teórica, ou do referencial teórico. A nossa base teórica, ela, como eu já falei, ela transpassa todo o trabalho. Mas a gente apresenta ela no texto de maneira mais explícita em 4 momentos. Nós trazemos o nosso referencial na introdução do nosso projeto, da nossa tese, ou do nosso projeto de tese. Lá na introdução, quando a gente problematiza o nosso tema, a gente traz 3 ou 4 autores que são a base da nossa discussão para que eles nos ajudem a problematizar o tema. Então, na introdução, quando a gente faz isso, além disso, ao justificar a importância do trabalho acadêmico, a gente remete também à quantidade de produções que existem sobre aquela temática. Então, por que esse trabalho ele é relevante? Ora, porque eu fiz um estado da arte, ou então eu fiz um estado da questão do conhecimento, e eu identifiquei que poucos trabalhos pesquisam sobre isso.
Então, lá no nosso grupo de pesquisa, logo na introdução, a gente já traz isso, ou no texto, ou como uma nota de rodapé, essa justificativa acadêmica, né, sobre a importância de abordar essa temática na nossa pesquisa. Então, o primeiro elemento onde aparece a nossa base teórica ou referencial teórico é na introdução. Nesses dois momentos, quando a gente traz autores de referência para discutir a problemática, e também quando a gente justifica academicamente a importância do nosso trabalho. O segundo local onde a gente traz uma referência teórica, e aí exatamente está ligado diretamente aos autores de base do nosso trabalho e às categorias teóricas que a gente elege, é no estado da questão. A gente faz uma seção do trabalho especificamente destinada à construção do estado da questão. Ou, no caso, em outras realidades, pode ser um outro tipo de revisão sistemática, pode ser um estado da arte, ou então pode ser uma revisão sistemática propriamente dita, tanto uma revisão sistemática qualitativa, como uma meta-análise, uma revisão sistemática quantitativa. Enfim, no nosso caso, a professora nos orienta a tirar uma seção do nosso trabalho para apresentar o estado da questão. Que é o quê? É um mapeamento que nós fazemos nas bases de dados científicas, em busca de estudos, com base em categorias temáticas, que essas categorias temáticas são descritores ou palavras-chave que emergem das nossas categorias teóricas e da nosso próprio referencial teórico. Então, são descritores que emergem do nosso referencial, como, por exemplo, no meu caso, da minha pesquisa desenvolvimento profissional, reflexão crítica, educação física, formação de professores, são descritores que eu coloco nos sistemas de busca, por exemplo, no portal de periódicos da CAPES, eu defino critérios de pesquisa, tá certo? E eu obtenho alguns trabalhos que já tratam sobre esse tema, fazendo um movimento mesmo de afunilamento das minhas buscas. E aí, nessa sessão chamada O Estado da Questão, eu discuto esse material que eu garimpei e ele me ajuda a contextualizar o meu objeto ou contextualizar o meu problema, me ajuda a situar o meu trabalho no conjunto do conhecimento que já foi produzido no meu campo temático. Então, a gente traz o nosso referencial teórico na introdução, a gente faz o estado da questão, que é uma seção do nosso trabalho dedicada a essa revisão sistemática, vamos dizer assim, da literatura. E além dessa sessão, nós trazemos uma outra sessão só para desenvolver a nossa base teórica propriamente dita, nessa outra sessão a gente faz uma revisão de literatura livre, ou uma revisão de literatura tradicional. Aí eu trouxe para vocês aqui um exemplo de como é que a gente faz. Mas antes de ir, por exemplo, eu queria dizer a quarta situação onde a gente traz o referencial teórico. É na discussão dos resultados. Na discussão dos resultados, a gente precisa retomar os nossos autores de referência, porque a gente coletou dados da realidade, no caso de pesquisas que são pesquisas que coletam dados, né, pesquisas empíricas. A partir desses dados, eu preciso trazer novamente os meus autores de referência, que constituem as minhas bases teóricas. Para quê? Para que eu possa interpretar os resultados da pesquisa. Então, na nossa experiência, a gente traz o referencial teórico. Vejam bem, ele transpassa todo o trabalho, mas didaticamente eu posso dizer que ele aparece na tese em 4 lugares. Aparece na introdução, aparece no estado da questão, que é uma seção. Mas, por exemplo, isso não é uma prática de todos aqui do nosso programa. Tem pessoas que não fazem estado da questão, tem professores que não orientam a construção do estado da questão, tá bom? Mas você pode também construir o estado da questão, ou o estado da arte, se você preferir, e não usar no seu trabalho. Também isso é uma possibilidade. Você pode construir o seu estado da arte, e isso não pode não ser uma seção do seu trabalho. E também nós trazemos o nosso referencial numa sessão específica de revisão de literatura, que é a sessão exatamente onde a gente vai discutir as nossas categorias, à luz dos nossos autores de referência, a partir de uma revisão narrativa. E, por fim, lá na discussão dos nossos resultados. Então, são nesses 4 lugares que aparece o meu referencial teórico. Aqui nesse slide, pessoal, é um dos últimos slides da apresentação,
Eu acho que os slides que eu pulei, eu acho que a gente pode focar mesmo na discussão e eu trago eles se for necessário. Acho que a gente já pode ir para esses slides finais mesmo. Aqui eu mostro um exemplo de como a gente faz a revisão de literatura tradicional, né, que é a seção onde eu apresento, de fato, as minhas categorias teóricas e discuto à luz dos meus autores de referência. Eu trago um exemplo de uma seção do meu trabalho de tese, que é intitulada A Formação e o Desenvolvimento Profissional dos Professores. A partir desse título, eu trago aí duas categorias, né, que eu estou considerando como uma única discussão, que é a formação e o desenvolvimento. Formação e desenvolvimento tem sido largamente discutido na literatura das ciências da educação hoje, particularmente no contexto ibérico, né, aí Portugal, Espanha, mas também no contexto inglês, e no Brasil essa discussão, particularmente o desenvolvimento profissional, ela chega de forma mais tímida, mas está chegando. Mas a gente discute aqui mais a partir da dimensão da formação continuada ou formação contínua. Mas isso é uma categoria teórica que emerge a partir de uma tradição de um campo temático. E essa categoria teórica, por exemplo, aqui nesse exemplo, eu apresento ela, eu apresento a minha seção. Ó, nessa seção, buscamos conhecer as concepções de formação e desenvolvimento profissional existentes na literatura, né, nos estudos acadêmicos. Logo em seguida, eu apresento os autores de referência. Isso daí é uma prática muito comum nos nossos trabalhos aqui também. Deixar claro quais foram os autores que eu escolhi para discutir aquela categoria teórica. Isso é muito importante e me ajuda muito, porque ao longo do processo de construção, eu começo com uma quantidade de autores, aí eu vou tirando uns, colocando outro, tirando uns, colocando outro, até que no final do meu trabalho eu tenho um quadro teórico bem articulado, bem coerente. Então, aqui nesse meu exemplo, ó, as discussões apresentadas estão ancoradas em Garcia, né, Marcelo Garcia, Reale, Diniz Pereira, Mizukami e Reale, Martins e Melo, Oliveira Formosinho, uma outra conterrânea de vocês aí, Imbernon, espanhol, entre outros. Então, esses são os autores de referência da minha base teórica, do meu referencial teórico, para que eu discuta a minha categoria teórica chamada formação e desenvolvimento. Como que emergiu essa categoria? Ela emergiu a partir do meu objeto, a partir do meu problema, a partir do meu título, a partir dos meus objetivos. Foi de lá que ela emergiu. Mais adiante, eu trago, por exemplo, a importância de você trazer no seu trabalho um texto autoral. Então, você precisa discutir, principalmente na tese, que tem um caráter propositivo, para você não cair no erro lá que a Alves Mazotti destaca, né? Que é o patchwork, que é você fazer uma colcha de retalhos. Você precisa se posicionar como autor. Por mais que uma colega falou que a gente coloque dois autores que são contraditórios, depois a gente faz a nossa análise e se posiciona. Eu concordo com este, eu discordo deste. Então, a minha base teórica, eu preciso me posicionar diante do conhecimento que eu estou discutindo. E aí tem também, nos últimos 2 parágrafos, discussão, ó, que é onde eu apresento as ideias dos autores. Reale fala isso. No atual contexto das demandas sociais pela educação, a discussão sobre os processos de formação se torna necessária. Garcia, por outro lado, destaca que a formação docente é um termo polissêmico. Aí eu trago os autores. Não necessariamente nessa sequência que eu estou apresentando. Aqui é só um exemplo, né, de como fazer a revisão de literatura tradicional ou narrativa, como que mais ou menos a gente vai construindo. Mas a tessitura, ela é muito individual. É claro que ela é coletiva no sentido de que eu tenho um coletivo de autores que seguem uma determinada linha de escrita acadêmica. Entretanto, o nosso trabalho de pesquisa não deixa de ser solitário, muito solitário. A gente que vai definir um trilhar, né? Mas a gente precisa ter muito claro os autores de referência e as categorias que eu elejo para discutir. Isso é fundamental para a construção do referencial teórico da pesquisa. É isso, eu estou chegando à finalização da apresentação. Eu queria, antes de fazer a discussão, eu queria só relembrar um pouco de alguns conceitos que a gente viu, pode ser? Eu acho que é didático. Lembro a vocês, começou a nossa discussão
sobre o conceito de revisão de literatura, e a gente trouxe que a revisão de literatura não é a mesma coisa do que referencial teórico. Revisão e referencial são coisas diferentes, apesar de estarem interrelacionadas. Eu disse que a revisão de literatura se apresenta como um encadeamento de categorias teóricas do trabalho, didaticamente organizadas e sistematizando os autores de referência. Então, a revisão ela é mais específica, o referencial ele é mais amplo. Eu trouxe como conceito de referencial como um corpo de conceitos e categorias que estão no meu trabalho em diferentes níveis de abstração, uns mais amplos, outros mais específicos, uns mais próximos da realidade, outros mais distantes da realidade, mas que todos eles orientam a minha forma de olhar para a realidade. Então, é muito importante essa compreensão contextual, apesar do referencial teórico transpassar todo o meu trabalho, ele está presente em algumas sessões de maneira mais explícita, como, por exemplo, naqueles locais em que a gente faz a revisão de literatura. A revisão de literatura, ela pode ser tanto a revisão sistemática, como, por exemplo, o estado da questão, ou o estado da arte, do conhecimento, ou outras formas de revisão sistemática, onde a pessoa faz um mapeamento nas fontes de dados, utilizando critérios previamente estabelecidos, ou ela pode ser uma revisão narrativa, que é a revisão tradicional, onde o autor traz os autores de referência a partir de uma categoria teórica e discute esses autores de referência e se posiciona de forma autoral no texto. Então, vai aparecer, em alguns momentos vão aparecer autores que fazem parte da revisão de literatura e não fazem parte do referencial teórico, né? Aqueles autores, alguns autores que eu busquei lá, assim, só para me esclarecer alguma dúvida lá, algum conceito, mas ele não está presente em todos os momentos, ele faria parte só da revisão de literatura. Ele não seria minha base do referencial teórico. Mas ele é também o teu referencial teórico. Todos os autores que eu usar, mesmo que seja assim, bem assim, esporádico, usei uma, duas vezes, ele também é meu, ele faz parte. Faz. Eu prefiro entender que eles vão ter graus diferentes de importância no trabalho, mas eles constituem o teu referencial teórico e eles são discutidos na tua revisão de literatura, tá certo? Então, tu traz um conceito do autor, ele vai ser assim, só que é muito importante, como é seu nome? Isabel. Pronto, Isabel, é muito importante que sempre que tu traga autores para o teu trabalho e que você fique aproveitando eles, retomando a eles, porque isso te dá uma organicidade para o teu trabalho. Agora, é claro que não vai impedir de a gente fazer uma nota de rodapé lá, fazer um esclarecimento, que ele é secundário, né, mas ele é importante para a compreensão do objeto principal, né, e eu não vou retomar mais ele. Daí, então, a gente entender que vão ter autores com diferentes graus de importância, mas todos eles são, sim, a sua base teórica. Certo, sim. Okay, obrigada. Eu que agradeço pela pergunta. E aí eu gostaria de relembrar que Alves Mazzotti diz que a revisão de literatura, quer seja a revisão sistemática ou a revisão tradicional, ela tem duas finalidades. Contextualizar o meu problema de pesquisa num primeiro momento e analisar o meu referencial teórico. Então, quando eu estou fazendo uma revisão, quer seja revisão sistemática ou livre ou tradicional, eu estou analisando o meu referencial teórico. Ou seja, eu estou colocando meu referencial teórico, dividindo ele em partes, discutindo os autores, fazendo esse movimento com o meu referencial teórico, com as minhas categorias, com os meus conceitos. Então, a revisão ela vai ter essa dupla finalidade. É como se a revisão fosse a minha operacionalização e o referencial teórico fosse o meu plano de fundo, né? Fossem os meus autores de referência, fossem os meus conceitos e as minhas categorias teóricas. E a minha revisão fosse a operacionalização disso. Aí eu dei como exemplo para vocês a nossa experiência aqui no programa da UES, que é relacionada à construção do estado da questão do conhecimento. Porque a gente, pelo menos em 4 momentos do trabalho, a gente
toma o nosso referencial teórico. Na introdução do nosso trabalho, quando a gente problematiza o nosso objeto, por exemplo, eu vou falar sobre professor reflexivo, então eu vou problematizar. O que é professor reflexivo? O conceito de professor reflexivo. Aí eu uso como referência Donald Schoen, que é onde inicia essa discussão de reflexividade. E aí eu vou trazer a discussão sobre a importância de ser reflexivo na escola. Aí eu vou trazer as críticas à teoria reflexiva tradicional. Olha, eu estou problematizando o meu objeto. Então, eu trago isso logo na introdução. É claro que eu não vou me aprofundar, eu vou trazer a discussão principal do trabalho. E ainda na introdução também, eu posso justificar a importância do meu trabalho quando eu informo ao leitor sobre a existência ou não de publicações sobre esse assunto. Então, eu faço isso na introdução também. Um outro local onde aparece meu referencial teórico é na revisão sistemática, que no nosso caso aqui a gente faz o estado da questão. É uma seção do trabalho onde a gente faz um mapeamento da literatura sobre o assunto e traz os resultados em forma textual. Tá? Mas nem sempre isso vai ter dos trabalhos. Um terceiro lugar é uma revisão tradicional, uma revisão de literatura tradicional. É uma seção do trabalho onde a gente apresenta os nossos autores de referência e discute as nossas categorias teóricas, confrontando autores, assumindo perspectivas, enfim, nos posicionando como autores, entendeu? Então, nesse momento aí, de fato, a gente apresenta a nossa base teórica. E, por fim, quando eu discuto os resultados da pesquisa, eu também preciso retomar os meus conceitos, categorias e autores de referência, para que eu possa interpretar a realidade que eu pesquisei. Eu gostaria de agradecer e ficar à disposição para outras perguntas que enriqueçam a discussão, tá bom?